Mais um programa da Prova da Vida que continuamos a fazer no canal da Arte. Hoje vamos falar sobre um grande portuense, uma grande família portuense, a família Graça Moura, da alta burguesia portuense, que tem engenheiros, médicos, arquitetos, artistas, advogados, poetas. Portanto, é uma referência que eu tenho muito gosto em tocar, não é? E temos aqui o Miguel Graça Moura, amigo antigo, grande homem da música, maestro, e que nos liga relações de amizades dos tempos da Orfeu. Portanto, vamos falar um bocado sobre Graça Moura, o Vasco. O Vasco, que foi um dos maiores poetas do século XX, um grandíssimo tradutor de obras fabulosas, que eu tenho o privilégio de as ter todas, sobretudo os sonetos do Shakespeare, as obras do Dante, e uma coisa interessantíssima que pouca gente conhece. O Racine. Não, a tradução do Cyrano de Bergerac. Sim. Está excelente. É um poema. Aliás, ele é um poeta, só podia fazer coisas deste género. Portanto, esta introdução é uma e mais outra coisa que tem o Vasco Graça Moura. Foi introdutor de muitos novos poetas. Que trouxe à luz pessoas que ele nem conhecia, que chegaram às mãos os originais, e ele fez questão de os editar. Eu tenho aqui um deles, uma delas, que é uma poetisa, que eu considero das melhores coisas também do século XX, e é praticamente desconhecida. E foi o Vasco trouxe. Depois eu irei dizer um poema dela para ilustrar isto. Portanto, Miguel, é um prazer estar consigo. Sobretudo e é ótimo nós fazermos estas charlas com pessoas que nós gostamos e sobretudo de gente que vale a pena falar, mas falar de uma maneira descontraída, como dois amigos que estão hoje na conversa depois das festas de Natal. E assim se mostra que a cultura não é uma coisa chata, é uma coisa viva. Exatamente, é isso mesmo que eu gostei de ouvir assim. Portanto, Miguel, fala um bocadinho do Vasco. O Vasco que o Miguel conhece, que nós talvez não conhecemos. Nós éramos muito chegados e há até alguns aspectos da vida do Vasco que penso que não muita gente conhecerá. Lembro-me do nosso comum amigo Miguel Veiga, também outro grande portuense, também recentemente desaparecido, dizer com alguma graça, dizia: o Vasco é tão inteligente que até chateia. O Vasco, curiosamente, nós descobrimos-nos tarde. Aquelas coisas que antes eram frequentes nas famílias da alta burguesia, como o Arnaldo bem descreveu, havia zangas de família. E por razões que ainda hoje nós não sabemos, nem de um lado nem do outro, o meu pai e o pai do Vasco, que eram irmãos, estiveram zangados durante muitos anos. E veja lá, o Vasco tem exatamente 5 anos mais do que eu. Um dia no Colégio Brutero, aqui na Foz, que também já não existe, um primo apresentou-nos e disse: este gajo é teu primo. Um primo meu do outro lado. E de repente eu encontro ali um tipo, eu com, não sei, 14 anos, e ele com 18 ou 19, portanto, a acabar o liceu, já no último ano, e depois foi um conhecimento fulgurante, porque o Vasco, eu acho que, eu quando penso nele, penso numa espécie de último homem da Renascença, ainda possível no século XX, porque o Vasco sabia mais ou menos tudo sobre tudo. Era um tipo com uma curiosidade ilimitada. Lembro-me de... Às vezes havia, já com a última mulher, a Rosarinho Sousa Machado,
juntavam-se os amigos, o Rui Neri e outras pessoas lá na casa, e quando alguém falava de um assunto qualquer que o Vasco não dominasse, naquela noite ele não ia para a cama sem estudar sobre aquilo. E no dia seguinte era de longe quem sabia mais sobre o assunto. Enciclopédico. Enciclopédico, absolutamente enciclopédico. Mas tinha, além disso, outras coisas menos conhecidas. Era um tipo com um excelente humor, com a resposta fina, rapidíssima, às vezes queirosiana. O repentismo portuense. Exatamente. Que até existe nas classes mais baixas. Exatamente. É muito português e é muito literário, enfim. Hoje, se calhar, hoje em dia, com as redes sociais, isso perdeu-se, mas havia. E tinha outros talentos menos conhecidos, como, por exemplo, tocava guitarra. Essa eu não sabia. Tocava guitarra muitíssimo bem. Eu lembro-me de uma coisa absolutamente inesquecível e única. Vale a pena explicar isto aos telespectadores. Havia uma coisa que antes se chamava cantar à desgarrada. Exatamente. Que era ao desafio. Ao desafio. E lembro-me quando foi na altura em que o meu irmão mais velho estava na tropa, em Santa Margarida, e o Vasco também. E resolveram fazer uma daquelas tainadas dos capitães. Isto foi antes de irem, o meu irmão de ir para a Guerra da África, o Vasco nunca foi. E foram fazer uma das grandes tainadas, jantaradas de militares, lá para uma tasca, já na Gulgã. Na Gulgã. E de repente, o Vasco saca da guitarra e começa a cantar, mas como ninguém tinha aqueles dotes, e ele responde a si próprio. É engraçado. E sabe a coisa que me deixou completamente boquiaberto? Aquilo era improvisado. Mas nas quadras do Vasco, a primeira rima com a terceira e o segundo verso com o quarto. Quer dizer, aquilo era poesia. Mas assim a brotar. Olha, lembrei-me logo do João Sebastião Bach a improvisar fugas. Uma coisa que se estuda no conservatório, só no curso superior de composição, pois o Bach improvisado. Exatamente. E o meu primo... Aliás, dizem que foi o precursor do jazz. De alguma maneira. Sobretudo porque o jazz se aproveitou imenso dos temas dele. Há uma regularidade rítmica, uma estrutura melódica que se presta muito ao jazz, e desde o Jacques Lussier, que o Arnaldo se lembrará com certeza muito bem, muitos pegaram nisso e ainda hoje. O outro aspecto também menos conhecido do Vasco, que eu acho que também vale a pena conhecer, é o Vasco pintor. Ele nunca deixou... Não, ninguém sabe. Pintava a óleo. Nunca ninguém... Ele não deixou que isso fosse exposto em público, mas tinha umas boas dezenas de telas que a família ainda conservará, com certeza. A família tinha um projeto de fazer da casa dele em Armeirim museu, não? Uma fundação. Mas é difícil hoje. Sim, claro. A cultura em Portugal está na situação que sabemos, está. é uma coisa incrível. Isto é outra história. É outra história, mas é triste porque, como ainda há dias escrevia não sei quem, o retrato de um povo são os seus artistas e os seus cientistas. Absolutamente. Era o Jorge Calado que escrevia isso recentemente. E, portanto, conhecemos o Vasco poeta, antes de mais nada, o Vasco tradutor, o Vasco romancista, o Vasco ensaísta, com 3 magníficos livros sobre Camões, o fascínio que o Camões exercia sobre ele. E eu acho isso muito curioso porque o Vasco, sendo um poeta contemporâneo, e até com alguma poesia próxima do experimental, como aquele livro, logo o primeiro, o Móvel Urbano, sente-se, mas à medida que ele vai evoluindo, que ele é um poeta moderno, do seu tempo, mas com uma grande influência clássica. E muitas vezes, por exemplo, não desdenha usar a rima. Exatamente. Que é preciso ter unhas para isso. Muitas unhas. E isso é absolutamente fantástico. E portanto a gente olha para esta personagem, além de ser um ativista político a sério,
primeiro no PPD, que o leva a ser 2 vezes secretário de Estado, penso que foi no 4º governo provisório, um governo de Vasco Gonçalves, veja lá, um proto-comunista, Incrível. mas que tinha elementos do então PPD. Claro. E depois, mais tarde, quando já era PSD e foi deputado europeu, 10 anos, do grupo do PPE. Ele foi feliz Europeu. como político? Julgo que não. O Vasco, em privado, dizia o que não podia dizer em Claro, público. claro. É por isso que eu pus esta questão. O que o chocava, a ignorância cultural dos políticos, como que tem razão. Ainda hoje há muitos intelectuais que não compreendem a sua defesa à outrance do ex-presidente Cavaco Silva. A quantidade de crónicas que ele escreveu no Diário Notícias é um pouco surpreendente, porque o Cavaco Silva não é propriamente um monumento à cultura. Mas enfim, fez algumas coisas, fez o CCB, isso não se lhe pode negar. Mas o Vasco era um político intelectual que parece hoje uma contradição de tempos. Absolutamente. Um político intelectual. E ainda não falei do grande gestor. Exatamente. E editor. Editor, o homem que à frente da imprensa nacional Exatamente. Fez coisas. fez aquilo explodir. Exatamente. Editorialmente Mudou tudo. nunca se viu. Eu lembro-me, vou contar mais coisas que não se conhecem do Vasco. Quando ele teve cargos públicos, sempre me disse, pá, tu estás na música, eu agora contigo, nada. Só porque te chamas Graça Amor. Portanto, nem vale a pena propor-me o que quer que seja. Ele tinha muitos pruridos nessas coisas, por causa de E a gente sabemos porquê, não é? Hoje em dia os políticos nepotismos e essas cheios coisas, com ele era impensável. Não é? Mas, curiosamente, foi através do vice-presidente, que eu até, infelizmente, não me recordo agora do nome, da Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Foi ele que liderou. de que o Vasco era presidente, mas não foi ele que me convidou, foi o vice-presidente, e fizemos, talvez, o mais espetacular ato da minha vida como maestro. Foi em 1993, quando se festejavam os 450 anos da chegada dos portugueses ao Japão. E já agora meto aqui um parênteses, se a televisão me o permite, há uma história lindíssima que as pessoas não sabem. A chegada dos portugueses ao Japão coincide com 2 coisas. Com a entrada da pólvora e, obviamente, a descoberta de um país que era completamente novo para a Europa. Estava isolado. Isolado. E aliás foram os jesuítas de Osaka, Exatamente. com o seu barco negro que trazia as coisas da Índia. Exatamente. E faziam de facto com grandes comerciantes que são os portugueses, nisso acho que estamos todos de acordo. Ora bem, Depois iam para Portugal, não é? e depois para a China. E depois para a China. Os portugueses chegaram pela ilha de Tanegashima e aconteceu que o comandante da Armada Portuguesa, enfim, não era armada, era uma missão comercial, apaixonou-se pela filha do rei da ilha de Tanegashima. E então a negociação foi: eu autorizo o casamento da minha filha, diz o rei, e você deixa-nos as vossas espingardas. E assim a pólvora entrou. Foi a descoberta da pólvora. A verdadeira descoberta da pólvora. Bom, mas fechando o parênteses, fez-se uma execução pública da 9ª Sinfonia de Beethoven, que foi ainda hoje um acontecimento lembrado em Lisboa, porque apareceram 10.000 pessoas. Fantástico. Foi nos Jerónimos, só coube lá dentro metade, e mesmo assim comprimidos como sardinha na lata, mas teve algumas coisas simbólicas. Foi feita, sugestão do Vasco, com 450 executantes, ou seja, um por cada ano. E então juntámos 2 orquestras, a Metropolitana, que eu tinha fundado no ano anterior, e a orquestra de Dessau, na Alemanha. E 6 coros, 5 portugueses e 1 japonês,
E faço questão de dizer isto porque, para quem é músico, isto é quase inacreditável. O coro japonês foi o único dos 6 que cantou a Ode à Alegria do Schiller, que está no quarto andamento da 9ª Sinfonia de Beethoven, em alemão, de cor. Fantástico. Japoneses cantaram um extenso poema de cor e os portugueses a lê-lo pela partitura. Coisas absolutamente inesquecíveis. Lembro-me que eu próprio fiz, socorrendo-me das edições, das traduções francesa, inglesa e alemã, fiz a tradução para português dessa Ode à Alegria, e a Maria Barroso Soares leu no início do concerto. E que lia bem. E lia também. O Vasco fez uma introdução àquele acontecimento, a doutora Maria Barroso Soares leu magnificamente, porque era ex-atriz, não é? E depois veio a execução da obra com as duas orquestras juntas, com um palco absolutamente gigantesco. Lembro que tinha 30 metros de frente, cobria toda a largura, onde se conseguiram meter os 450 músicos, cento e muitos instrumentistas e 400 e muitos cantores. Foi Portanto, temos realmente um homem. Uma pessoa pergunta-se, ou eu acho que hoje o mais normal seria perguntar o que é que o Vasco não fez. E se ele mesmo assim faria bem. Com certeza, porque era uma pessoa predestinada. Tudo em que se metia, era isso. E depois, já agora permita-me só acrescentar mais isto. Era um homem afável, era um mulherengo de todo o tamanho, um amante do belo sexo, mas sempre com elegância. Nunca vi o Vasco fazer um cruzamento, enfim, um comentário grosseiro a uma senhora impensável, não é? Impensável. Estamos a falar, isto agora para a geração mais nova, de um tempo em que os homens abriam as portas dos carros para as senhoras entrarem, lhes davam o lugar no autocarro, enfim, beijava-se a mão às senhoras casadas. Nem se beijava, aproximava-se a mão da boca da senhora casada quando se cumprimentava. Exatamente. Enfim, coisas que se perderam. É uma educação. Mas estamos a falar de um anti-Trump. Exatamente. Felizmente, não, é muito interessante, sobretudo essa parte que eu não conhecia, de músico e pintor, que mostra de facto uma pessoa, quando é boa numa coisa, é bom quase tudo, não é? Ele tinha, não sei se o Arnaldo conheceu a casa de Almeirim. Não. Na casa de Almeirim, que era uma casa antiga que ele recuperou, e depois construiu 3 pavilhões, que tinham um terreno razoavelmente grande e uma piscina. Ele construiu 3 pavilhões para albergar os 40 mil volumes da sua biblioteca. A quem é que ele deixou a biblioteca? Às filhas, aos filhos, que agora doaram à Universidade de Porto. À Universidade de Porto. Eu acho que foi uma decisão inteligente. Muito bem. Porque a família ainda pensou naquilo que eu falei há pouco da tal fundação, mas não tinham meios para isso. O Estado ignora o nosso orçamento para a cultura é absolutamente praticamente ridículo, não existe, é inexistente. Permite manter salários e pessoas que não há dinheiro para fazer cultura, são as pessoas. Exatamente. Não, isto é um ponto muito grave que nós temos. Gravíssimo, gravíssimo. E que na cultura não somos europeus. Pois, é que a formação que é fundamental, não é? Eu recordo muito bem perguntar como é que se meteu nessas coisas também, uma família burguesa, comercial do Porto, meteu-se nessas coisas das letras, das poesias, da edição, contra tudo e contra todos. E eu disse, mas deixaram uma marca, deixamos uma das livrarias mais bonitas do mundo. Por exemplo, está cá, até o Majestic, que é uma delícia, em frente à nossa firma. Esteve para ser demolido e para fazer um banco. E era em frente ao Arnaldo Trindade. Exatamente. Isso é pena. Mas na realidade a formação foi a formação dos meus mestres. Eu tive a sorte do Dr. António Cobeira, que fez parte do Orfeu, amigo íntimo do Fernando Pessoa e do Sá Carneiro. O Oscar Lopes também foi um monstro de cultura, não é? O Alberto Uva, poeta, jornalista, e foram esses que me deram a cultura e o gosto de fazer coisas, não é? Portanto,
é sobre, acho que de facto a formação é fundamental e todos os tostões aos cêntimos, agora que se diz, que Sabe, se juntam, é pouco. É muito pouco, mas eu penso que neste momento, agora digo isto olhos nos olhos, estamos num momento em que não ter cultura é muito perigoso. Exatamente. Porque a Europa atravessa uma crise de identidade, penso eu que potenciada e exponencialmente pela internet e sobretudo pelas redes sociais. A comunicação hoje faz-se a partir das redes sociais, é lá que os jornalistas vão escavar para buscar notícias, o que significa que são as redes sociais que marcam a agenda mediática. Exatamente. E isto é subverter completamente o que é o património infinito. Quem viaja, um português ou francês, ou alemão, ou inglês, que viaja para os Estados Unidos, que também é Ocidente, sente imediatamente que não tem nada a ver com aquilo. Eu sou europeu. E ser europeu é o quê? É, antes de mais nada, ser supostamente culto. Exatamente. Temos um grandíssimo património literário, pictórico, escultórico, musical, das artes nos domínios todos, literário, evidentemente, mas estamos a deixá-lo completamente afastado, aliado da juventude, do gosto. Eu, por exemplo, farto-me de me lembrar porque é que a RTP não faz, mas teria e deveria ser de uma forma sistemática. Imagine, folhetins, verdadeiras novelas, telenovelas, mas sobre os romances todos do Camilo, os romances todos do Essa, por ali fora, e as pessoas entretinham-se, em vez de se entreterem com porcarias de nível mais que medíocre, com grandes obras da literatura que depois ficavam a conhecer, o enredo. Absolutamente. Isso ia com homens como o Vasco. Sim. Foi pena nunca ter tido a ocasião de ter um Ministério da Cultura, uma coisa que ele pudesse mexer, não é? E houve dinheiro na altura, havia dinheiro. Ele foi várias vezes, também não sei se sabe, não. Foi-me dito por ele, sondado para Ministro da Cultura, só que... Daria um ótimo Ministro da Cultura. Daria se lhe dessem meios. Claro. É porque ele sabia. Ele sabia que não ia ter... Estou-me a lembrar de outro que eu acho que foi o melhor, até agora, desde o 25 de Abril, que foi Manuel Maria Carrilho. Sim. Que no primeiro mandato, enfim, aceitou os meios reduzidos que a sua Secretaria de Estado tinha. Aliás, ele exigiu que passasse a Ministério para reorganizar a casa. Mas tinha combinado com o António Guterres que no segundo mandato, se o houvesse, que iria ter mais dinheiro para fazer finalmente cultura. E nessa altura havia dinheiro, não é? É o Portugal da Expo 98. Exatamente, que se fez coisas. No Porto 2004, não é? Não, 2001. O Porto 2001, a Lisboa 2004 e a Expo 98. Ainda se fizeram coisas, não é? Se fizeram outras coisas. Miguel, eu queria de facto sublinhar o que nós temos falado com poesia. Ora? E queria dizer um poema, cuja apresentação foi de Vasco Graça Moura, exatamente com o editor Cruz Santos, que ele era grande amigo e creio que tem a maior parte das coisas lá editadas, como assim o Eugênio Andrade. E o Cruz Santos pediu-me para apresentar a Purifontes, que é uma... Foi que nem ele não conhecia, o Vasco nem conhecia, não é? E de facto é uma poesia. Eu vou dizer só um poema da Purifontes, do livro Poemas de Veneno e Asas Frias. Encharcava de pólen nos cabelos do meu amor, a mais doce que a ternura, e entre as papolhas maduras me despia, e deslumbrava, e ria, e revestia de poemas e asas esses dias, em que o luar chegava de mansinho avisar-nos: é tarde, o tempo já desceu sobre os pinheiros, e os caminhos estão cheios de ameaças, estão cheios de carcaças sem abrigo.
estão cheios de perigo do abandono, de medo, almas penadas, aves extraviadas entre os umbrais do sono. É muito bonito. É muito bonito e é puro e merece ser mais conhecido do que é. Sem E agora, para terminar, vou dizer um poema do nosso querido... e é um poema de uma escolha do Marcelo Rebelo de Sousa, nosso presidente. Ora, muito bem. E ele escolheu... Qual é que ele escolheu? Ele escolheu vários e eu escolhi A Rosa Púrpura do Cairo, que é um poema moderno, um poema do Woody Allen, não é? Que nós estamos do nosso tempo. É que, para que o público saiba, é um título de um filme homónimo do Woody Allen. Exatamente. É um filme que eu gostei imenso porque tem muita fantasia do Woody Allen e poesia, não é? A Rosa Púrpura do Cairo. A locutora da televisão fascinava. Os vestidos que usava realçavam o seu ar provocante. Um dia ele preparou uma cassete artesanal com as melhores posições enlaçantes que foi capaz de simular. E quando ela voltou a aparecer de vermelho, pôs o vídeo a trabalhar. E as duas figuras compuseram a cena que esperava então. A mulher dele pousou o livro e disse: "E escusas de ficar tão concentrada? Isso é do género da Rosa Púrpura do Cairo." Seria. Ainda não tinham visto o filme de que os jornais falavam. E achou que não devia responder desesperadamente muita coisa. Também se faz assim na superposição das fantasias. Portanto, está a ver, Isto é Vasco puro. é o poeta moderno dos nossos dias, não é uma corrente de ar fresco e olha... Não, mas também tem que se realçar que isto é muito bem lido por uma pessoa que também é poeta, com obra publicada, e portanto, sente-lhe o ritmo, sente-lhe a música. É, sim. A música na poesia... Oh, vai-me tocar um tema que meu... A prosódia. A prosódia, que é uma coisa que estão-se a esquecer. E que tantos pontapés leva Exatamente. nas canções que se veem hoje. Exatamente, é uma pena. E porque não há poesia sem música, nem música sem poesia. Isso é um ponto fundamental. Absolutamente. E assim acabamos esta nossa conversa sobre um homem que ambos adoramos, mas que o Miguel fez-nos o favor de descobrir certos meandros que nós não conhecíamos. E acho que é muito importante conhecer-se um homem como o Vasco. Era um exemplo para nós. É um exemplo. A minha admiração por ele foi sempre ilimitada. Os primos, assim que descobriram essa zanga entre os pais, desataram a dar-se imenso para recuperar o tempo perdido. E temos em comum essa, eu quase diria, veneração pelo homem absolutamente excepcional. Acho que o cérebro do Vasco devia ser analisado para saber como é que cabe lá dentro. E por isso coisa. mesmo escolhemos o Vasco Graça Moura hoje no nosso programa Prova de Vida. Muito obrigado, Miguel.